Recordam-se certamente que o Gonçalo Elias andava por terras de Grécia e redondezas e prometeu-nos um passarito para esta nossa conversa. Olá a todos, olá Gonçalo, então que Olá, passatempo Zé. nos trazes? Então, hoje vamos falar de um chapim, mais precisamente do chapim lúgubre, seu nome um bocadinho estranho, mas que no fundo é uma tradução direta do nome científico que é Poecilla lugubris. Eu vi esta ave na Grécia, no mesmo sítio da trepadeira rupestre de que falámos na última conversa, que foi ao pé das ruínas de Delfos, que é um sítio muito popular, muito turístico, porque era o sítio do famoso oráculo de Delfos e tem lá uma série de ruínas. Aquilo era um sítio muito engraçado, lá ao pé de umas encostas assim escarpadas, se a memória não me falha, de calcário, portanto assim uma zona bastante acidentada. E foi, eu disse que vi dentro das ruínas via de espadeira rupestre e depois fora das ruínas eu e o meu amigo João Braga tínhamos ido de autocarro até lá, porque aquele sítio não tinha comboio, e depois acampámos aí numas encostas que, se a memória não me falha, tinha umas oliveiras, um bocado ao estilo do nosso olival tradicional, e foi aí que vimos o chapim. Estamos no dia 21 de agosto de 1990, e eu até fui verificar as minhas notas, os meus registros, e tanto quanto eu consegui encontrar, esta minha observação do chapim lúgubre foi a única ao longo de toda a minha carreira de observador, ou seja, eu nunca mais voltei a ver esta espécie, apesar de já ter estado noutros países onde a espécie ocorre, nomeadamente na Turquia, nunca mais voltei a ver e, portanto, arrisco dizer, não consigo dizer a 100% porque teria que confirmar, mas muito provavelmente este chapim é a espécie de ave que eu não vejo há mais tempo, porque nunca mais voltei a ver. As outras espécies que tinha visto antes voltei a ver noutras ocasiões, mas este chapim só tenho uma observação que foi esta de agosto de 1990. Portanto, há 36 anos não vejo nenhum. Diga-se de passagem também que a distribuição, a área de distribuição desta espécie, pelo visto, também é muito restrita, não é? Ela é, vamos ver, não é muito restrita no sentido de estar, de ser restringida a uma zona geograficamente pequena. A área de distribuição, eu diria, ainda é razoavelmente vasta, porque vai desde a Eslovénia, passando pela Croácia, apanha praticamente toda a península dos Balcãs, incluindo a Grécia, depois Roménia, Bulgária, e a seguir estende-se pela Ásia Menor, vulgo Turquia, ainda desce até Israel e países vizinhos, e depois estende-se para leste até ao Irão. Portanto, ainda são, assim a olho, ainda são uns milhares de quilómetros. Agora, em alguns casos são zonas de muito baixa densidade populacional e pouco acessíveis, portanto, para nós que estamos aqui neste cantinho da Europa Ocidental, acima de tudo é uma espécie que está longe e, portanto, não é uma espécie muito fácil de ver por ocorrer em países distantes e que alguns deles não são fáceis de visitar. E depois tem outro aspecto, é que em todas as referências que eu li, este chapim nos países onde ocorre em densidades relativamente baixas, não é como o nosso chapim real que há por todo lado. Ele ocorre em densidades baixas e, portanto, não é algo que nós desejamos sempre a ver quando vamos a um dos países onde ocorre. Este é uma espécie que faz lembrar um bocadinho o nosso chapéu real a preto e branco. Faz, até porque é assim, este chapim, embora à primeira vista seja parecido com outros cá na Europa, como o chapim palustre e o chapim montês, de que nós já falámos, ele é maior. Tem 14 centímetros, o que faz dele um dos maiores chapins europeus, tem o mesmo tamanho do chapim real, portanto é um chapim relativamente grande, e tem o babete preto mais extenso do que o chapim palustre, por exemplo. Mas de resto não tem os amarelos do chapim real, nem tem a gravata preta. Portanto, ele tem o barrete preto, a face branca, o babete preto e depois por cima é mais acinzentado com um painel claro na asa que faz lembrar um pouco o chapim montês. Portanto, eu quase que diria que isto é uma versão maior do chapim montês, talvez ligeiramente mais acastanhado na cabeça, depende das subespécies, e com um babete um bocadinho maior. Mas é um chapim um bocadinho robusto, efetivamente.
Portanto, o chapim real é uma boa comparação, nomeadamente em termos de tamanho. Mas é engraçado que, por acaso, eu achei curioso e até fui ver como é que era essa espécie, porque, do ponto de vista genético, aquela espécie que eles consideram como sendo a espécie irmã desta, eh, é um chapim, alguns lá da China, ou coisa assim do género, bem longe, ou seja, tem uma Qual é distribuição que é? muito Qual é dispara. que é que É o Poecile superciliosos. Ora, os superciliosos, deixa-me cá ver, Tem uma superciliosos. distribuição, alguns lá mais para os lados da China e Ah, tudo. já vi, White Browed Teeth, sim, que é o. Deixa-me lá ver como é que a gente chamou isto em português. Tenho que ver aqui, tenho que ver a cábula que é no site do Aves do Mundo. Estes da China eu não sei todos de cor, porque já são bichos mais distantes. Ora, os superciliosos, nós temos chapim de sobrancelha branca, porque realmente ele tem um padrão engraçado na cabeça, porque tem a face laranja, tem o barrete escuro e depois tem uma longa lista supraciliar branca. Mas sabes que o chapim, o nosso chapim lúgubre, o nosso aqui, enfim, da Europa, né, o lugubris, ele tem, há uma subespécie, ou melhor, que era considerado subespécie, mas que foi separado como espécie distinta, que é o hircanus. Hircanus com H, Y, R e depois canos. Portanto, hircanus. É o chapim do Cáspio. O chapim do Cáspio, que era uma subespécie do lugubris, foi separado em espécie distinta, entre outros motivos, porque em vez de ocupar cavidades como a maioria dos chapins e como o próprio lugubres, ele escava os seus próprios ninhos, ok? Como acontece, por exemplo, com a andorinha das barreiras e como acontece às vezes com o poecile montanos. Portanto, ele escava os seus ninhos e esse facto, juntamente com outros aspectos talvez morfológicos, justificaram que o chapim do Cáspio fosse separado do chapim lúgubre. E já agora, essa separação também é capaz de justificar uma das questões que eu tinha aqui para ti, que era, eu tinha visto várias referências ao número de subespécies desta espécie, umas que diziam que eram quatro subespécies, outros diziam que eram cinco. Portanto, se calhar Exato, eu, já eu também vem reparei daí nisso. essa diferença, não é? Pronto, eu também reparei nisso e eu fui tentar perceber de onde é que vinha essa diferença e consegui perceber. Vamos começar pelo Birds of the World. O Birds of the World fala em quatro, sendo duas na Europa, que é o Lugubris lugubris, que é o nominal, que é a subespécie nominal, que é aquela que apanha os Balcãs, portanto, Eslovénia, Croácia, Albânia, e depois Roménia, Bulgária e o norte da Grécia. E também Creta, mas eu já vou falar de Creta. Portanto, este será o nominal. Depois há o Anatólia. Anatólia que vem da Anatólia, que é outro nome para a Ásia Menor, portanto, que é a Turquia. E este Anatólia apanha o sul da Grécia e o leste até à Turquia e depois ainda ao sul do Cáucaso. Geórgia, Arménia e depois o norte do Iraque e o noroeste do Irão. Depois há mais duas subespécies que são apenas no Irão, que é o Dúbios e o Kirmanensis. Ora, eles têm quatro. De onde é que vem a quinta subespécie? Eles no EBBA, se tu fores ao EBBA portanto, do segundo Atlas Europeu, eles no texto desta espécie, que agora, como já se referiu, os textos neste momento já podem ser livremente consultados, eles referem qual é a quinta subespécie. É na Grécia, é o Lugans. O Lugans que ocorreria na Grécia Central e Oriental. No entanto, pelo que eu percebi, o Birds of the World não considera o Lugans, porque considera que o Lugans é uma variação, digamos assim, do nominal. E mesmo o Birds of Western Palearctic, que até já é mais antigo, já é dos anos 90, 1990, mesmo o Birds of Western Palearctic refere o Lugans como sendo apenas uma variação de clinal, sabes o que quer dizer clinal, não é? Aquela variação gradual que nós temos quando há duas subespécies que se tocam. E ele Exato, acha que. Como? exato, exato, sim, Pronto. continua. E eles dizem que o Lugans
que foi proposto mais tarde, em 1855, pelo Brehm, que o Lugans será apenas um extremo declinal do extremo de variação do Lugubris, do nominal. Portanto, nem todas as autoridades reconhecem este Lugans, mas o EBBA, pelos vistos, considera, e é por isso que então às vezes aparecem 5. Repara que nós sabemos que mesmo com espécies acontece isto, de haver diferenças de opinião entre as autoridades, então com subespécies há muitíssimo mais casos. Quer dizer que, afinal de contas, até há consenso naquela questão da separação da outra espécie. Do Hircanos, sim. O Hircanos, sim, que inclusivamente o próprio Birds of Western Palearctic refere logo no início que o Hircanos eventualmente poderia merecer o estatuto de espécie. Portanto, esta questão do Hircanos ser eventualmente uma espécie já vem, e além disso já na altura eram referidas também as características que o distinguiam. Portanto, mas como nós sabemos, a taxonomia é uma ciência em constante evolução e, portanto, nada pode ser considerado como definitivo. Claro, claro. Mas pronto, está esclarecida esta questão das 4 e das 5 subespécies, portanto, tem a ver com o Lugans, da Grécia, que umas autoridades reconhecem, outras não. Portanto, dependendo da abordagem, temos 2 ou 3 subespécies na Europa, incluindo a Anatólia, e depois mais 2 no Irão. Ok. E como já temos visto noutras situações de outras espécies, muitas vezes esta proliferação de subespécies ou advém de uma distribuição extremamente vasta, ou, neste caso, de uma espécie que é essencialmente residente. Sim, residente, inclusivamente, pelo que eu li aí na bibliografia, muito sedentária. Portanto, eles fazem poucos movimentos. Fazem um bocadinho movimentos altitudinais, ou seja, embora isso não seja uma ave de montanha, mas pode descer um bocadinho em altitude durante o inverno, mas de resto é essencialmente residente e, portanto, quando as espécies se mexem um pouco, mesmo que a distribuição seja, olhando para o mapa, parece uma distribuição contínua, mas nós sabemos que há sempre barreiras geográficas no meio, desde mares ou cadeias montanhosas ou desertos, portanto, zonas sem habitat favorável, e, portanto, se eles não se mexem muito, as populações acabam por perder o contacto e evoluem de forma distinta, que é isso que acontece. Aquilo que tu chamas habitat favorável para esta espécie, pelos vistos, é assim uma situação, digamos, ou seja, não são muito dados a grandes variações em relação àquilo que é o habitat preferencial, ou estarei enganado. O que eu li, atenção, a minha experiência com esta espécie é muitíssimo limitada, como eu disse, só vi uma vez, às portas quase das ruínas de Delfos, e pelo que eu me recordo de memória, já foi há muitos anos, era uma encosta com algumas oliveiras antigas, do que eu me lembro. Mas o que eu estive a ler é que eles gostam de zonas secas, com árvores de folha caduca e arbustos, e estas árvores de folha caduca podem ser carvalhos e afins, também podem ocorrer em coníferas, portanto em resinosas, às vezes, especialmente abetos e cedros, sobretudo assim em zonas mais acidentadas, que sejam encostas rochosas de calcário, e depois também podem aparecer em pomares de árvores diversas e olivais tradicionais, que eu pensei, olha, bate certo com o sítio onde eu me recordo de os ter visto, porque foi em olivais tradicionais. Agora, eles ocorrem efetivamente em densidades baixas, e um aspecto que eu li que pode ser interessante também para explicar isto é que a competição com o chapim real, porque o chapim real é muito eclético, é muito comum e é do mesmo tamanho, e sendo do mesmo tamanho pode competir por locais de ninho com o chapim lúgubre, né? Porque, por exemplo, os chapins azuis gostam de buraquinhos mais pequenos, mas este sendo uma ave de 14 centímetros, eles vão procurar o mesmo tipo se calhar, de cavidades que o chapim real. O chapim real é mais comum, é mais eclético e, portanto, se calhar acaba por se conseguir impor.
E isso poderá eventualmente explicar porque é que este chapim ocorre em densidades mais baixas, e ocorre só em determinados tipos de habitat, talvez porque o chapim real não ocorre em densidades tão grandes. Não sei. Olha que é importante salientar que em várias referências que eu consultei, diz que este chapim se encontra relativamente mal estudado. Aliás, sabes que isso acontece com muitas Eu aves. também reparei, aliás, até vi uma referência qualquer que dizia que é capaz de ser o passeriforme mais mal estudado na Europa. Se é o mais mal estudado, eu não sei, mas de uma forma geral, repara, as aves do Sul, historicamente, sempre foram menos estudadas que as do Norte, porque só muito mais tarde é que começam a aparecer estudos. As do Leste também foram sempre globalmente menos estudadas que as do Oeste, sendo este chapim do Sueste da Europa e do Médio Oriente, a nível europeu, está numa posição de muito abaixo da média, obviamente. Agora, portanto, dentro daquilo que se sabe, por exemplo, eu tenho um livro que eu até fui consultar porque não tenho muito mais bibliografia sobre isto, mas eu tenho um livro que se chama The Birds of Greece. Portanto, as aves da Grécia, que é da autoria de Jorge Andrinos e Triantáfilos Acriotis, que são dois ornitólogos gregos. Este livro já tem uns anos, mas eu fui ver o que é que dizia e encontrei aqui algumas coisas, por exemplo, sobre o habitat, que eles dizem que ocupam uma variedade de habitats diversa, portanto, o que faz difícil, torna difícil perceber quais são exatamente os requisitos deles. Por exemplo, eles vão desde o nível do mar até quase 2.000 metros e preferem habitats mais abertos e mais secos do que outras espécies de parídeos e evitam florestas muito densas. Habitats típicos incluem encostas secas com carrascos, que é o Quercus coccifera, oliveiras selvagens, que nós cá chamamos de zambujeiros, olivais abertos, carvalhais quercos de folha caduca, alguns campos de cereal em socalcos com árvores dispersas. Portanto, e depois também pomares não intensivos ou abandonados. Portanto, isto dá-te assim uma ideia do tipo de habitat que tem. E já agora, já que estou com este livro na mão, gostava de referir um aspecto que eu há pouco referi muito de passagem, que é a situação em Creta. Sabes que eu, quando estava a olhar para o mapa desta espécie, portanto, ele ocorre na Grécia. A Grécia, como se sabe, tem muitas ilhas, e a maior das ilhas é a ilha de Creta. E eu olhei para o Birds of the World, vi lá o mapa e vi a ilha de Creta toda pintada. Eu pensei, olha que giro, ocorre em Creta. E depois vou ver o mapa do EBBA, e no mapa do EBBA não tem um único registro em Creta. E eu pensei, isto é um bocado estranho, porque a ilha de Creta é grande, é a maior ilha grega. Como é que o Birds of the World tem a ilha toda pintada como se a espécie fosse comum? E o EBBA diz mesmo no texto que não foi registada na maioria das ilhas do Mar Egeu, nem em Creta, nem em Chipre. E então eu fui ver o que é que dizia este livro que eu citei, de Birds of Greece, para ver o que é que eles diziam acerca de Creta. E eles dizem uma coisa interessante, diz, o seu estatuto em Creta não é muito claro, mas provavelmente a espécie é um residente raro e muito localizado. Isto é um livro publicado por dois ornitólogos gregos. Portanto, no entanto, o Birds of the World até refere qual é a subespécie que ocorre em Creta, portanto, lá no elenco de subespécies. Ou seja, supostamente haverá registros, e eles dizem que a que ocorre lá é a subespécie nominal. Agora, o que eu deduzo daqui é que terá havido registros no passado. Aparentemente não há registros recentes, porque este livro de Birds of Greece diz que se a espécie ocorre é muito rara, e o EBBA também não registou. Portanto, se calhar ocorria, deixou de ocorrer, não sei. Agora, de qualquer forma, ocorre noutras ilhas do mar Egeu. Ocorre, por exemplo, em Lesbos, que é uma ilha que já fica muito perto da Turquia, onde também existe a trepadeira de Kruper, que nós depois um dia haveremos de falar, a Cita Kruperi. Portanto, ou seja, ele ocorre no continente, ocorre em algumas ilhas, não muitas, e portanto a situação daquilo que se sabe em termos de distribuição é mais ou menos isto, mas achei piada
a esta questão da ilha de Creta, porque se calhar o Birds of the World tem que atualizar o mapa, porque aparentemente não ocorre, pelo menos com regularidade, na ilha de Creta atualmente. Eu estava agora aqui a observar o mapa das observações do Do eBird, eBird. realmente também não está lá nada marcado. Não. Não, não tem, eu também reparei nisso. O eBird não tem um único registro em Creta, portanto, os registros que existem devem ser muito antigos. Não ocorre, provavelmente não há atualmente. Eu no Birds of Western Palearctic não, acho que não vi aqui nenhuma referência sobre, eles só referem qual é a subespécie da Grécia. Na ilha de Lesbos, que já fica colada à Turquia, aí a espécie é muito comum, mas já é a subespécie Anatólia, portanto aí há muitos, e de resto eles ocorrem em muito poucas ilhas. Eu acho que ocorrem na ilha de Corfu, e mesmo assim no eBird não tem registros, e talvez haja mais uma ou duas, mas não é uma espécie muito dada às ilhas. E como é que é o nome, a origem do nome científico desta espécie? Bom, esta espécie, este chapim, é descrito pela primeira vez pelo Temminck, que era um naturalista holandês, o Conrad Temminck. Portanto, isto não foi do Linneu, que aliás não surpreende, porque o Linneu deu. Embora o Linneu não tivesse só descrito aves do norte da Europa, porque também houve algumas aves de outros países que lhe foram, se calhar, apresentadas, mas esta região da Grécia eu acho que só é explorada mais tarde. Grécia e Sueste da Europa. E então, este chapim é nomeado pelo Temminck em 1820 e a região tipo foi a Dalmácia e a Hungria. A Dalmácia corresponde àquilo que hoje é uma grande parte da Croácia, portanto, junto ao Adriático. Terá sido no leste da Europa, leste e sueste. E ele chamou-lhe paros lugubris. Lugubris significa lúgubre, né? Portanto, é assim, significa qualquer coisa como melancólico, se quiseres, mas também existe a palavra lúgubre em português. Não sei porque é que o Temminck escolheu este nome, Se calhar talvez é uma alusão ao facto de ser um chapim que não tem cor. sim, sim, é um bocado escuro, não é? Assim, cinzento, meio preto e tal, portanto pode ser por causa disso. Apesar de não ser caso único, mas podia ser. Mas ele chamou-lhe paros. O poecile é um género que aparece mais tarde, pela mão de um ornitólogo chamado Kaup, que se não me engano era alemão, em 1829. E, portanto, esse género depois, mais tarde, é abandonado e recentemente foi recuperado, ou como se diz em linguagem, em taxonomias, foi ressuscitado. E quando foi ressuscitado, os vários chapins que estavam no género paros, como é o caso do palustre, do montês e deste, foram novamente colocados no género poecile. Poecile também é aqui uma coisa estranha, porque é um nome que vem do grego e que vem de poikilos, que significa colorido, portanto, colorful. Ora, colorido é coisa que este bicho não é. Nem este, nem os outros poecilas. Até porque a espécie tipo do género poecila é o chapim palustre, que também é assim meio castanho, como um barrete escuro e o babete preto. Portanto, colorido, pois não sei exatamente qual foi o racional para achar que este bicho merecia um género a dizer que ele era colorido. E também, supostamente, segundo o dicionário, também existe no grego a palavra poikilidos, portanto, que é uma variação do poikilidos, que é uma ave, uma pequena ave não identificada, que supostamente comia ovos de cotovia. Portanto, isto são sempre histórias antigas e alguém recupera estes nomes que, se não vêm do tempo do Aristóteles, vêm assim de outros contemporâneos da antiguidade. Agora, isto traduzido à letra significa ave colorida lúgubre. É assim uma combinação que nos parece um bocadinho contraditória, digo eu. É um bocado estranho, de facto. Hum, Esta espécie, não sei se isto é um aspecto comum a outras espécies consideradas residentes ou não, mas está, digamos, eu vi aqui uma referência de que era, digamos, um acérrimo defensor do seu território, capaz de afugentar outras espécies nas zonas de nidificação, outras espécies até de se calhar de maior porte.
Isto é um aspecto, digamos, que se possa relacionar com, com o facto de se tratar de uma espécie residente. Ah, bom, eu tive a ler o que é que dizia sobre o comportamento, nomeadamente no Birds of Western Palearctic, que tem sempre muita informação sobre isso. As informações, mais uma vez, são um bocadinho escassas por causa desta espécie não estar muito estudada. Diz que nos casos tem medo das pessoas, noutros casos até é bastante confiante. Diz que uma das características do comportamento é a associação entre as aves que estão permanentemente juntas e, portanto, mantêm um território, mas que isto seria necessário confirmar, e que também parece haver indicações de um medo inato de cobras. Ou seja, esta espécie, pelo comportamento, aparentemente tem medo de cobras, que, tendo em conta a região em que a espécie ocorre, portanto, no sul, ali na orla do Mediterrâneo, podem ser predadores mais importantes para esta espécie do que para outras espécies de chapins. Portanto, mas enfim, isto é o que diz relativamente à presença de cobras. Diz também no Birds of Western Palearctic que a competição, especialmente por cavidades com o chapim real, aquilo que eu estava a referir há pouco, também pode ser um fator que influencia a escolha do habitat de ambas as espécies quando elas ocorrem na mesma área. Agora, comportamento em relação a outras aves, não encontrei muito mais do que isto. Diz aqui apenas a estratégia parental antipredador, diz que a fêmea, se for perturbada no ninho, tal como outros chapins, faz assim uns chamamentos, uns bufares, e que também defende o ninho contra as formigas, mas não há, ou seja, em que, por exemplo, diz aqui uma coisa engraçada, se este comportamento contra as formigas aparentemente até está bastante desenvolvido, porque as formigas também podem ser predadoras, não é? Se for em grande quantidade. Então diz que este comportamento já está bastante desenvolvido na antiga Jugoslávia e na Grécia, e que se as formigas passarem perto da entrada do ninho, eles pegam nas formigas e esmagam-nas contra a casca ou simplesmente levantam-nas. Portanto, para afugentar as outras formigas. Para afugentar as outras formigas, ou seja, um comportamento sofisticado, se calhar porque as formigas podem ser predadoras. Imagina, se aparecem 500 formigas no ninho, lá vai a criar vida, não é? Portanto, achei engraçada esta referência. Uhum. Outro aspecto também que eu achei curioso foi uma menção ao facto de que no período, fora do período de acasalamento, que apesar de tudo esta espécie facilmente faz bandos mistos com outras espécies. Eu isso não li em relação a essa espécie, mas sabes que isso é um comportamento normal de muitas aves no inverno. Aliás, houve uma altura na minha vida que eu vivi na Alemanha e foi sobretudo no período de inverno, e eu lembro-me de ir dar uns passeios pelo bosque e no inverno encontrava frequentemente bandos mistos de chapins, de tentelhões, de escrevedeiras, de trepadeiras. Basicamente o que acontece é que as aves juntam-se em volta de locais onde haja recursos alimentares, e os recursos alimentares no inverno estamos a falar essencialmente de sementes e outras matérias vegetais. E, portanto, se houver um sítio com muita abundância de alimento, vai para lá a bicharada toda, porque aquelas sementes podem servir a várias espécies. Aliás, como provavelmente sabes, quando se põe comedouros no jardim, aparecem espécies variadas, não é? Que até são boas para fotografar. Portanto, podem aparecer verdilhões, chapins, pica-paus, trepadeiras, o que se quiser. E Portanto, provavelmente também o facto da espécie ter uma distribuição que é vasta, mas com baixa densidade, também se calhar não há números suficientes para formarem bandos monospecíficos, digamos assim. Pois, provavelmente. Eu li que há certas zonas da Turquia e creio que do Irão, onde eventualmente serão mais comuns. Isto terá a ver com as características do habitat e com a concorrência com outras espécies, mas de uma forma geral, como te disse, é uma espécie que não é abundante. E eu já tive 2 vezes na Turquia, 3 vezes na Turquia depois desta observação, e nunca vi o chapim lúgubre na Turquia. Também não andei especificamente à procura dele, mas pode ser mais comum numas regiões que noutras, mas não é uma espécie abundante. Não sendo raro, ele não está ameaçado, está como um pouco preocupante,
porque apesar de tudo ainda tem uma área de distribuição vasta, mas não é de maneira nenhuma como o nosso chapim real. E pronto, ficamos por aqui, Gonçalo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram. Não sei se queres deixar aqui alguma dica para a próxima. Obrigado, sim, vamos continuar pela Grécia. O próximo passarinho será ainda na zona de Delfos, mas agora em vez de um chapim vamos ter uma totinegra. Sim, senhor. Então, deixemos a Totti Negra para a próxima conversa. Muito bem. Até à próxima, então. Obrigado, até à próxima.